E aí, jovens, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui de resolução de exemplo para vocês. E neste caso, agora nós vamos abordar um problema sobre elasticidade, né? Que é aquele conceito que estudamos em sala lá, na nossa aula, a respeito de forças aplicadas ou tensão aplicada sobre corpos de estudo. E devido a essa aplicação de força ou tensões, acontece que esses sólidos, esses corpos, sofrem uma certa deformação, né? Mas vamos lá, vamos ver o enunciado do exercício. Ele diz assim: a figura 12,56, então essa figura aqui à direita, mostra a curva de tensão por deformação de um fio de alumínio que está sendo ensaiado em uma máquina que puxa as duas extremidades do fio em sentidos opostos. Então, uma curva de tensão por deformação. Nesse caso aqui, linear, né? Ele diz também, né, para a gente ver aqui, que a escala dos eixos de tensão é definida por S igual a 7, ou seja, esse tamanho aqui de 0 até S equivale a 7 vezes 10 a sétima newton por metro quadrado. O fio tem um comprimento inicial de 0,8 metros e uma área de seção reta de 2,10 a menos 6 metros quadrados. E aí a pergunta é, qual é o trabalho realizado pela força que a máquina de ensaio exerce sobre o fio para produzir uma deformação de 1 vezes 10 a menos 3? Essa deformação aqui do eixo horizontal da figura, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar entender qual é o exercício, né? O que ele está pedindo. Então a gente tem um fio, que apesar dele não dizer nada, nós vamos considerar então um fio cilíndrico, né? De área de seção reta aqui, como essa área marcada, né? Que é uma área perpendicular ao comprimento do fio. E além disso, ele diz que a máquina exerce duas forças opostas, né? Em sentidos opostos nas extremidades. Então ele vai puxar o fio aí de forma a aplicar uma força perpendicular a essa área. Consequentemente, após aplicada a força, esse fio vai sofrer um alongamento, né? Uma distensão. Ele vai esticar, entre aspas, aí, né, uma quantidade ΔL em relação ao comprimento L0. Então, esse é um típico problema de tensão de compressão ou de estiramento, né, alongamento, vai ser, cuja a tensão é definida pela força perpendicular à área aqui. Tá? Mas vamos lá, ele está perguntando o trabalho. Então, se a gente lembrar lá de Física 1, eu posso calcular o trabalho a partir da integral, né, a definição de trabalho aqui, integral do produto entre a força e o deslocamento que o sistema sofre devido à ação dessa força. Que no nosso caso, esse DL aqui, né, esse deslocamento, vai ser o quanto o fio esticou. Vai ser relacionado aqui ao ΔL nesse caso. Tá? Só que a gente vai ter que tomar um cuidado depois mais à frente, porque aqui eu tenho um deslocamento infinitesimal na minha integral, né? E aqui eu tenho um deslocamento já definido ΔL. A gente vai ter que correlacionar os dois aqui, tá? Mas vamos lá. Então é um típico problema de tensão-deformação aí para elasticidade. Então no caso aí de uma tensão de alongamento, né, que a força é perpendicular à área da seção reta, a gente tem essa relação de tensão igual a uma constante de proporcionalidade vezes a deformação gerada. E a gente tem que lembrar que nesse tipo de ensaio, essa constante vai ser a constante, vai ser o módulo de Young, né? E a gente pode definir tensão como sendo força por unidade de área e a deformação como sendo o estiramento, né, o alongamento do fio dividido pelo comprimento inicial L0 dela, ok? Então, se eu pensar aqui no meu trabalho, eu posso substituir. Aqui na definição de trabalho entra força, né? Não entra tensão. Mas se eu pegar a área da seção reta e passar multiplicando aqui, vai sobrar força como sendo tensão vezes a área. Então, eu posso pensar na área do fio vezes a tensão, vezes... Aí o meu ΔL aqui vai ficar o quê? Vai ser a minha deformação infinitesimal, né? Se eu pensar que o meu ΔL é uma deformação infinitesimal, então eu vou ter um diferencial de deformação aqui. Então, se eu passar o L0 para lá, o diferencial vai ficar só em relação ao D maiúsculo. Então, neste caso aqui, eu tenho L0 vezes o meu diferencial de deformação aqui. Tudo bem? Estou relacionando a deformação com o ΔL do trabalho aqui, do deslocamento, né, que estaria sendo executado. Sendo assim, acho que fica claro para todo mundo que a área do fio vai ser uma constante, L0 é uma constante, ambos saem dessa integral, vai sobrar então a integral da tração vezes o diferencial de deformação. Mas o que é essa integral aqui? O que essa integral representa? Ela representa a área sobre essa curva, né? Sobre essa linha aqui do meu gráfico. Né? Porque se eu pego tensão vezes deformação e integro essa relação aqui ponto a ponto, eu tenho na verdade a área, né? Essa área desse triângulo aqui, ó. Tá vendo que forma um certo triângulo aqui embaixo? Então a gente pode usar a simetria desse gráfico aí
simetria triangular, né, para resolver essa integral mais facilmente. Não vou me preocupar muito como que é a função da tensão aqui. Simplesmente essa integral é a área, e essa área é bem conhecida, porque é a área de um triângulo. Então, para eu calcular essa área, basta eu fazer o quê? Basta eu fazer metade da base vezes a altura. A base é 1, 10 a menos 3, e a altura é 7 vezes 10 a sétima newton por metro quadrado. Então, eu consigo calcular essa área, né, ou essa integral, fazendo essa conta aqui, meio de b vezes h, né, base vezes altura, que é a área de um triângulo. Sendo assim, então, o nosso trabalho fica área do fio vezes o comprimento inicial do fio, vezes aí a área do triângulo, que vai ficar meio da tensão máxima, que é esse valor aqui, 7, 10 a sétima, vezes a deformação máxima, que é esse valor aqui, 1, 10 a menos 3. Então, se você substituir os valores, né? Então, a área do fio, 2, 10 a menos 6 metros quadrados, o comprimento do fio, 0,8 metros, a tensão máxima, então, meio de 7, 10 a sétima newton metro quadrado, e a deformação máxima, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, se você fizer essa conta aqui, você chega no resultado final do seu exercício aí, que é aproximadamente 0,056 joule, ou 56 milijoule, né, de trabalho realizado. E deu em joule porque todos os outros itens já estão no Sistema Internacional de Medidas, né? Então isso já dá o resultado em joule mesmo, ok? Então é isso, gente. Um exercício relativamente simples, mas que nos dá aí uma ideia um pouco de como correlacionar tensão, deformação e, no caso aí de conceitos de Física 1, trabalho, né? O trabalho que a máquina de ensaio vai estar realizando. Tudo bem? Qualquer dúvida estou à disposição, me procurem. Falou, um abraço, até o próximo.